Flamengo envolvendo Cleiton e Vitor Hugo em negociação por Claudinho? Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de domingo, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, começaram a assistir nosso vídeo? Deixa o like de vocês. Não são inscritos? Se inscreva, isso ajuda muito no nosso crescimento. É muito gratificante para o nosso trabalho. E não se esqueça de acionar o sininho para todos os vídeos. E assim vocês ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro. Lembrando, é 0800. E aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro e nas páginas Amaury de Paula Santos é informação o dia inteiro, né? Bom, desejar um bom domingo para todos, primeiro dia da semana, que Deus esteja abençoando rica e abundantemente a vida de todos vocês que assistem os nossos vídeos e também que essas bênçãos se estendam aos seus familiares, né? Perguntar se está bem? Estamos com saúde? Show de bola! O problema é que o Flamengo ontem perdeu para o São Paulo por 1-0 com gol de Jonathan Calleri. Jonathan Calleri que cabeceou ali entre Davi Luiz e Léo Pereira. E o Flamengo perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro para o Botafogo, que goleou o Atlético Goianiense de virada por 4-1. O Flamengo aí caiu para a segunda colocação, com um jogo a menos, mas o Botafogo, de momento, abriu 3 pontos. Né? O que nos conforta é que mesmo São Paulo o Palmeiras ganhando hoje, não alcança o Flamengo nessa rodada. Lembrando que o Flamengo ainda tem 2 jogos contra o Palmeiras. Né, jogo lá no Allianz Parque pela Copa do Brasil. Lembrando que eu falei ontem reclamando que a sacanagem que fizeram com os torcedores do Flamengo. O Flamengo aqui cobrou deles, dos visitantes, R$90 a entrada inteira, 45 a meia. Lá eles estão cobrando 220 a inteira, 110 a meia. É muita sacanagem com o torcedor rubro-negro. É sempre dessa maneira. Não só lá no Allianz Parque, como em outros estádios que o Flamengo vai jogar, eles sempre infracionam o preço do ingresso, né? Então, seguindo aqui, após a derrota de ontem, o Flamengo embarcou ontem mesmo para o Rio de Janeiro e o elenco do Flamengo recebe folga nesse domingo. Ah, mas perderam, tinham que treinar. Essa folga já estava programada já há bastante tempo. Independente do resultado do jogo de ontem, o elenco do Flamengo receberia folga nesse domingo. Se reapresentam amanhã, não sei ainda o horário, se é na parte da manhã ou na parte da tarde, mas no vídeo da tarde eu devo trazer essa informação para vocês. Treinam amanhã, treinam terça-feira e na terça-feira mesmo viajam para São Paulo para lá se concentrarem para o jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. O Flamengo tem a vantagem aí que venceu aqui no Maracanã por 2-0. Pode perder até por um gol de diferença, que o Flamengo se classifica para as quartas de finais. Empate, né? Vai para os pênaltis. E se o Palmeiras conseguir reverter esse placar aí de 3 gols ou mais, o Flamengo é eliminado. E com relação a esse jogo, o Tite poupou muitos jogadores. Eu quero a opinião de vocês. Tite foi assertivo em ter poupado jogadores ontem contra o São Paulo? O Flamengo poderia ter entrado ali com a Arrascaeta, poderia ter entrado com Gerson, poderia ter entrado com Eric Pulgar no lugar de Alan, que foi muito criticado. Eu vou trazer agora algumas informações sobre a coletiva de imprensa do Tite ontem. Né? Eu trouxe alguns cortes, coloquei o vídeo, né, na nossa página Amaury de Paula Santos e nos canais Paraquedista Rubro-Negro, está lá na íntegra e eu trouxe alguns cortes aqui para vocês. Olha só. Tite justifica a escolha de equipe na derrota do Flamengo para o São Paulo. Tite justificou sua escolha para a partida contra o São Paulo com o desgaste e risco de lesões de jogadores que vem em uma sequência de partidas. Gente, preste sua atenção. Eu fiquei muito chateado ontem com a derrota do Flamengo e reclamei bastante, fiquei triste, porque perder é normal. A sequência de jogos do Flamengo está muito puxada, não só para o Flamengo, mas para os outros times do Brasil que estão jogando aí Libertadores da América e Copa do Brasil.
Porém, a maneira que o time se comportou dentro de campo é que me incomodou. Um time apático, um time sem vontade, sem garra. Os primeiros 5, 10 minutos ali do segundo tempo, o Flamengo foi até melhor, deu uma melhorada até levar o gol de cabeça do Caleri. Outra vez, bola parada, alçada dentro da área, e os jogadores do Flamengo sempre é um perigo. Bola dentro da área do Flamengo, bola parada, cruzamento, qualquer coisa desse gênero dentro da área do Flamengo é um perigo. Eles não conseguem acertar esse problema crônico que é as bolas alçadas dentro da área do Flamengo. Aí vamos lá, o que me incomodou foi a apatia do elenco. Não deu um carrinho, não botaram o coração na chuteira, nitidamente jogadores assim, parece que não se incomodando porque era campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro é longo, a gente pode recuperar lá na frente, a gente pode jogar melhor em outras partidas, mas ontem completamente apática. O Flamengo não deu um chute na direção do gol. Chutou a gol? Chutou, mas não deu um chute na direção do gol, não exigiu do goleiro do São Paulo. O goleiro do São Paulo não sujou o uniforme. Um absurdo, 90 minutos, vamos botar aí os acréscimos, 100 minutos, e o Flamengo não deu um chute a gol. Então, continuo perguntando, vocês acham que foi assertiva a decisão do Tite poupar jogadores para o jogo da Copa do Brasil? Então vamos lá. Ele disse o seguinte aqui, abre aspas, nós viemos com um grupo todo que trouxe o Flamengo à liderança durante todos esses 20 jogos. Não tem individualidade, tem o conjunto que é importante. O fato significativo é que é o terceiro jogo em 6 dias. É impossível manter a performance e corre-se o risco de lesões graves, de o atleta ficar fora um tempão sem jogar. Isso foi assim contra o Palestino, Juventude, Cuiabá, e há um cuidado e não poupar atletas, porque não tem condição humana de manter fisicamente a performance nesse nível. Vocês concordam com o Tite? Na época de Jorge Jesus, poupava-se, mas não se poupava tanto assim. O que me deixa indignado também é o Flamengo ter o elenco mais caro do Brasil e não ter peças de reposição para um jogo importante desse, para brigar, para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Eu vou trazer algumas críticas aqui de torcedores sobre o jogador Alan, que custou 50 milhões de reais ao Flamengo. Vamos lá, o treinador foi questionado sobre o Flamengo trabalha visando os próximos jogos com uma atuação tão abaixo como a do jogo contra o São Paulo, em que o time não finalizou a gol. O que eu havia falado anteriormente, o Flamengo não deu um chute a gol. Abre aspas para o que ele disse aqui. Pega toda a temporada, pega todos os últimos jogos, pega toda a Copa do Brasil, coloca nele como uma média de atuação. Sim, não gostamos de estar perdendo, mas temos maturidade com relação a isso. É a produção de hoje, do passado, do anterior, é esse conjunto todo. O Tite sempre demagogo nas suas respostas, ele nunca é direto, ele nunca dá uma resposta concreta, ele dá uma volta tremenda e acaba não respondendo aquilo que é perguntado. Ele é muito bom nessa parte, né? Eu não estou dizendo aqui, tem que trocar o Tite, não. O Flamengo tem tido bons resultados, mas infelizmente no jogo de ontem, cara, questionável. Tite foi questionado aqui sobre a dupla Bruno Henrique e Gabigol, que não entregaram o esperado para a partida. Bruno Henrique, vindo de uma lesão no tornozelo, né, sem ritmo de jogo, é justificado. Gabigol tem tido algumas oportunidades, tem tido algumas minutagens, mas também não conseguiu entregar nada dentro de campo. Não conseguiu. Abre aspas para o que disse aqui. Eu pedi o BH porque precisávamos de um jogador de velocidade, sem estar nas suas condições, sem estar na plenitude, clinicamente. Não corria o risco de lesão, mas ele não estava treinando e precisávamos de um jogador de velocidade. Sem Cebolinha, sem Luiz Araújo, precisávamos de alguém agudo nesse setor. Fecha aspas, justificando aí o Bruno Henrique. Foi o que eu falei, vindo de lesão, sem ritmo de jogo. O
Luiz Araújo ficou fora desse jogo por causa de uma sacanagem do árbitro ter errado e ainda mentiu na súmula. Falei isso uma vez, duas vezes, três vezes e vou falar quantas vezes for necessária. Sobre Gabigol, igual a todos os outros jogos que ele jogou, penúltimo atacante ou de 9, ele começou como penúltimo e depois foi de 9. E aí? Isso não justifica a má atuação dele? Ele vem jogando de penúltimo atacante já há muito tempo. Em 2022 ele atuou assim com o Pedro. Bom, deixa a opinião de vocês aí sobre a atuação de Gabriel Barbosa, o Gabigol, né? Por fim, o treinador falou sobre o confronto da próxima quarta-feira contra o Palmeiras pela volta da Copa do Brasil. O rubro-negro tem vantagem e pode avançar para as quartas de final. Abre aspas para o que disse Adenor Bactite. Agora começa a projetar, porque a gente pensava no São Paulo, pensava em fazer um belo jogo, ter um bom resultado aqui, dar uma sequência, manter a liderança. Não tenho condições de responder. Aí entrar numa de ser defensivo, foi defensivo. É característica do Palmeiras. Tem que avaliar, entrar em pormenores. O que vamos fazer agora é recuperar a equipe e projetar o jogo da quarta-feira, fecha aspas, disse Tite em coletiva de imprensa, né? Bom, torcedores do Flamengo criticaram o Wesley e jogo contra o São Paulo. Disseram o seguinte: dói os olhos em ver. Vale lembrar que o Flamengo renovou o contrato com o Wesley, que fica até o final da temporada de 2028. Além disso, a multa rescisória do lateral direito passou para R$1.100.000, ou seja, o jogador recebeu valorização da diretoria rubro-negra e voto de confiança para as próximas temporadas. Gente, depois que o Rodinei saiu do Flamengo, já se passaram aí 4 ou 5 janelas de transferência. O Flamengo até hoje não contratou um jogador para a lateral direita com experiência. Guilherme Varela também não produz tanto quanto o Flamengo precisa, tanto quanto esse elenco precisa. Aí tá nessa de Claudinho para cá, Claudinho para lá, Claudinho para cá, Claudinho para lá. E o que acontece? A lateral direita está aí, a boca rota. O Wesley tomou um vareio da tal do Ferreirinha, tomou caneta, tomou balão. Foi um salseiro tremendo ali. Ele é mais ou menos ofensivamente, mas defensivamente nem ele e nem Guilherme Varela são bons. Então o Flamengo tem que repensar aí essa lateral direita urgentemente. Janela fecha 2 de setembro, ainda tem tempo, né? E por falar em Claudinho, né? Saiu uma notícia lá na Rússia de que o Flamengo estaria envolvendo Cleiton, zagueiro Cleiton, e Vitor Hugo na transação por Claudinho. Porém, vale ressaltar que o Flamengo nunca envolveu troca de jogadores e negociações por reforço. E no meu ponto de vista, eu acho que essa não seria a primeira vez. O Flamengo ainda está otimista, o Flamengo ainda quer Claudinho no Flamengo, né? Eles estão aí esperando uma definição. O atleta já demonstrou interesse que quer vir para o Flamengo, mas o PQD toda hora falando de Claudinho é porque o Flamengo continua insistindo no Claudinho. Esse é o problema. O Flamengo continua insistindo em Claudinho. Caramelo lá perturbando os cachorros passando na rua, né? Então, sobre Alan, meus queridos e minhas queridas. Alan foi comprado por 50 milhões de reais. E até hoje não tem demonstrado nada dentro de campo. E foi muito criticado também pela torcida. Não podemos criticar só o Alan e não podemos criticar somente o Wesley. O time todo do Flamengo jogou mal. Deu uma melhoradinha quando o Gerson entrou no segundo tempo. Deu alguma melhorada ali na transição, mas não foi o suficiente para reverter o placar, né? Olha o que a torcida falou sobre Alan. Marca ninguém. Alan é alvo de crítica de torcedores em jogo do Flamengo contra o São Paulo. No confronto com o São Paulo, Tite optou por preservar alguns jogadores titulares. Desse modo, Alan entrou na vaga de Eric Pulgar no meio de campo. O volante não conseguiu ser tão efetivo na marcação e tampouco contribuiu na saída de bola.
do time para o ataque. Aos 16 minutos do segundo tempo, o camisa 21 deixou o gramado do Morumbis, substituído por Ayrton Lucas. Olha só o que disse o torcedor Matias Silveira. Incrível como o Alan não acerta nada. Não desarma, não passa a bola, não marca. Inútil! Palavras do torcedor Matias Silveira, lá na plataforma X. O Vanderlei Pinheiro disse o seguinte: esse tal de Alan é um peso morto. Pô. E aí, torcedor? O que vocês acharam da atuação de Alan ontem pelo Flamengo? Eu não vejo nada nesse jogador. Foi uma briga tremenda que o Flamengo comprou contra o Atlético Mineiro para contratar esse jogador a pedido do Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli foi embora e nós ficamos com essa bomba na mão. Me perdoe, essa é a minha opinião. Eu sou torcedor, eu tenho o direito de opinar, né? Mesmo que vocês discordem, mas eu quero a opinião de vocês é muito importante, né? E Davi Luiz abriu o jogo sobre poupar jogadores e mira a decisão contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Rascaeta, que começou o duelo no banco de reserva, abriu o jogo sobre poupar jogadores e já mirou a decisão contra o Palmeiras, né? Ele disse o seguinte, abre aspas, a gente vem de um grande jogo. No Brasil tem muito jogo. Não dá para todo mundo jogar sempre. Tomamos gol de bola parada, mas o jogo estava equilibrado. Poderíamos ter vencido. Agora é pensar na decisão de quarta-feira, que é muito importante, fecha aspas, disse Jorginho de Arrascaeta. Não estava equilibrado, Arrascaeta. Flamengo não poderia ter ganhado, Arrascaeta. Flamengo não deu um chute a gol. Por favor, não vamos tentar maquiar, não vamos passar panos quentes, não vamos maquiar, né? Bom, Davi Luiz e Bruno Henrique levaram o terceiro cartão amarelo, estão fora do jogo de domingo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Porém, pela Libertadores, pela Copa do Brasil, eles estarão à disposição, né? E após derrota para o São Paulo, os jogadores do Flamengo passaram direto pela zona mista e preferiram não falar com a imprensa. Tem que falar sim, tem que dar as caras na vitória e na derrota. Ou é só na vitória que chega ali, fala, brinca, só passaram fonezinho no ouvido. Tem que falar assim, a torcida quer ouvir o que eles têm a dizer, né? Então, seguindo aqui, Rafinha falou sobre o seu futuro e sobre voltar para o Flamengo. Olha só, Rafinha falou sobre o futuro e convite de Felipe Luiz para ser auxiliar técnico. E ele disse o seguinte, a gente vai trabalhar juntos, com certeza, fecha aspas, disse Rafinha ali, na zona mista após o término do jogo São Paulo e Flamengo, né? O Davi Luiz fez esse convite, Felipe Luiz fez esse convite para ele, para que ele seja o seu auxiliar técnico e vamos aguardar o que aguarda o futuro para esses dois. Meus queridos e minhas queridas, chegou até aqui, deixa o like de vocês, não são inscritos, se inscrevam, acione o sininho da notificação e eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!